A partir de agora, passamos a apresentar Caritas em Ação, um programa de responsabilidade da Caritas Diocesana de Caetité. Olá, queridos ouvintes da Rádio Educadora, do programa Caritas em Ação, da querida Diocese de Caetité, na Bahia. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Luiz Moreira. Eu sou frei e padre da Ordem dos Carmelitas, moro em Belo Horizonte, sou também da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais, sou também assessor bíblico do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, e, a pedido do Marcos e da Suzana, eu tenho tido a alegria de ir nos últimos anos, sempre em fevereiro ou março, um final de semana, em Caetité, para assessorar o primeiro módulo da Escola de Fé e Política da Diocese de Caetité, Escola Wilson. E o tema que eu tenho apresentado é as bases bíblicas, a fundamentação bíblica da íntima relação que tem entre fé e política. E aí, o Marcos e a Suzana pediram que eu gravasse um pouco aqui sobre a minha experiência nessa assessoria bíblica e teológica e pastoral aí na querida Diocese de Caetité. Primeiro, eu quero dizer assim que eu sou muito grato, agradeço profundamente o convite tanto do Marcos quanto da Suzana, a acolhida do bispo Dom Roberto, dos padres aí, dos leigos que tocam. Tem sido para mim uma grande alegria, também uma grande responsabilidade, já há mais de 6 anos assessorando um dos módulos da Escola de Fé e Política aí na querida Diocese de Caetité. E como fruto dessa missão, dessa alegria que estou sentindo, eu já mandei para a gráfica, através da editora Fórum, aqui de Belo Horizonte, e vai ser publicado agora no mês de janeiro, agora de 2025, um livro nosso sobre fé e política. O título é Fé Política, a íntima relação entre fé e política. E esse livro é fruto dos estudos que eu tenho feito e partilhado, socializado aí na Escola de Fé e Política. E agora, há pouco mesmo, o Marcos já me convidou para colocar na minha agenda para participar aí de um encontro, um encontrão de fé e política nos dias 23, 24 e 25 de outubro, próximo de 2025. Então, primeiro que registrar isso, a grande alegria. Segundo, queridos irmãos, queridas irmãs, todos os ouvintes aqui da rádio, do programa Caritas em Ação, se a gente vai olhar na Bíblia, lida e interpretada com muita sensatez, de forma ética, a leitura mais sensata da Bíblia, a gente pode perceber a profunda relação que tem entre fé e política. E aí é óbvio que primeiro a gente precisa compreender o que significa fé, o que significa política. Então, fé não é simplesmente a gente acreditar em dogmas, acreditar na existência de Deus. Fé, se a gente vai compreender a partir dos textos bíblicos, fé é uma disposição existencial que nos faz, diante das adversidades, diante dos problemas, a gente nunca baixar a cabeça. Se nos fecha uma porta, a gente sai pela janela. Se fecha a janela, a gente sai por um buraco no telhado. Se não tiver, a gente cava um buraco para sair. Então, fé é aquela disposição existencial e antropológica da gente encarar a vida, os problemas e as dificuldades, as injustiças, sempre de cabeça erguida, com olhar firme, com a utopia do reino de Deus no olhar, com muito amor no coração e com mãos à obra, com mãos à ação e com os pés caminhando. Então é por isso que a Bíblia sempre coloca a fé fazendo oposição ao medo. Quando, por exemplo, na Bíblia me chama muita atenção quando aparece
um anjo de Deus para chamar um personagem para uma missão diante do povo escravizado, do povo oprimido, aí normalmente a primeira reação da pessoa é sentir medo. Não, e coloca uma desculpa. Moisés fala que era gago, Jeremias fala que era jovem, Maria falou que era solteira, cada um tem uma desculpa. E a segunda palavra que o anjo de Deus apresenta diz assim: não tenha medo, não tenha medo, tenha coragem, coragem. E diz lá, por exemplo, nos textos de Isaías 2º e 3º, por exemplo, em Isaías capítulo 40, versículos de 1 a 5, diz assim, não tenha medo, coragem, eu estou com você, eu te amo, você é pessoa preciosa. Então a fé é sinônimo de coragem, a fé é sinônimo de esperança, por isso que é fé, esperança e amor, é a trilogia que compõe. Então a fé é aquela disposição existencial da gente não baixar a cabeça, não entregar os pontos. A esperança nos faz caminhar, né? E o amor é a ação. Quem tem fé tem coragem, tem esperança. Quem não tem fé vai se entregando para o medo, para a passividade. Então é por isso que Jesus, de forma maravilhosa, sempre nos 4 evangelhos, quando no processo de solidariedade Jesus empreende e faz acontecer os milagres, Jesus conclui dizendo assim: tua fé te salvou, tua fé te salvou. A fé salva. Por quê? Porque a fé nos dá dinamismo, nos dá coragem, nos dá levantar a cabeça para a gente continuar caminhando. Isso é imprescindível. A gente acreditar no projeto de Deus, no projeto do Evangelho de Jesus Cristo. E política, o que é? Existem várias formas da gente entender política. Primeiro, tem a política partidária, tem politicagem. Politicagem é coisa muito negativa. Infelizmente, ainda tem muitas lideranças, empresários ou latifundiários, pessoas que assim usam a boa-fé das pessoas, fazem promessas falsas, de 1000 formas compra votos, dizendo, olha, vote em mim, porque se eu chegar lá, se eu for eleito, o vereador, o prefeito, o deputado, o governador, e tudo, eu vou ser representante de vocês. E aí, quando é eleito, se torna representante não do povo, mas representante dos grandes empresários, das grandes empresas, das multinacionais, ou representante de si mesmo, conforme, infelizmente, nós estamos vendo na maioria do Congresso Nacional, na maioria dos senadores e deputados. Essa é a política negativa, é a politicagem, é a política do coronelismo político, é assim, você usar o povo e não para ser pastora, no sentido verdadeiro lá da Bíblia, ser uma liderança que defende os direitos do povo, mas acaba sendo uma politicagem, o coronelismo político, como é denunciado na Bíblia, são lobos travestidos de cordeiros, tosqueando o rebanho, quer dizer, sacrificando o povo e usando a política como uma arma empresarial para ficar rico e acumular. Isso é negativo. Agora, tem política também, que nós chamamos de política com P maiúsculo, política com P maiúsculo, que é a arte e a ciência do bem comum. Nosso querido Papa Francisco tem falado muito nas encíclicas, nas cartas pastorais, dizendo assim, olha, e vem lá desde o Papa João XXIII, Papa Paulo VI, dizendo assim, a política é a forma mais inteligente de fazermos caridade. Por quê? É pelas políticas públicas que a gente pressiona e conquista junto ao poder público, seja municipal, estadual ou federal, políticas públicas para resolver pela raiz, de forma radical, não de forma extremista, mas resolver pela raiz, de forma radical, os problemas. Problema da falta de terra ao povo, problema de falta de moradia, problema de acesso à saúde, que precisa ser pública e de qualidade, para a gente conquistar um meio ambiente sustentável, equilibrado, para a gente ter emprego, política justa, salário mínimo com valor melhor e mais justo. Então, política com P maiúsculo é a arte e a ciência do bem comum. Essa aí, na prática, todo mundo faz política, inclusive quem diz que odeia política. Quem diz que odeia política
está fazendo a pior de todas as políticas. Tem gente que fala assim, eu não voto em mais ninguém não, eu só me abstenho, eu voto nulo, eu voto em branco. Isso não é correto. Por quê? Não é possível termos cidades, municípios, estados, o Brasil sem ser governado. Se montar uma anarquia assim, cada um para si, aí fica Deus contra todos, porque tem que ter, para organizar o trânsito, para organizar as políticas, senão os mais fortes vão imperar e eles determinam o poder. E a gente vê na Bíblia essa íntima relação entre fé e política. Por exemplo, assim, se a gente vai analisar lá no Êxodo, o início do processo de libertação dos povos escravizados lá no Egito, debaixo do imperialismo dos faraós, que eram truculentos, autoritários, sanguinários, reprimiam e estavam fazendo o povo sofrer em demasia. E os povos escravizados no Egito suportaram uns 500 anos. Mas como é que começou o processo de libertação lá no Êxodo? Começou com as mulheres parteiras da área de saúde, que fizeram greve geral, fizeram desobediência civil, desobediência política e desobediência religiosa, diante de um decreto-lei, de uma medida provisória que o faraó baixou, dizendo assim: parteiras, se vocês forem chamadas para ajudar uma criança, um menino nascer, se for menina, deixe nascer, se for menino, mate. Era um decreto-lei, uma medida provisória, uma medida autoritária para fazer controle de natalidade à força. Porque, conforme está na Bíblia lá, o povo estava aumentando, crescendo em número, e aí o povo ficava mais poderoso e mais forte e poderia fazer uma grande revolução, subverter e derrubar o faraó. Quando as parteiras ouviram essa notícia, falaram: não, dizem aí que o faraó é representante de Deus. Não, as parteiras fizeram reunião, tipo círculo bíblico, discerniram diante daquela lei autoritária, uma lei política colocada em prática e determinada pelo faraó, que era o chefe do poder político. Diz: não, isso aqui não é vontade de Deus, nós não podemos aceitar isso, nós temos que nos rebelar diante disso. E aí as parteiras se rebelaram de forma unida, com muita sabedoria popular, e aí tornou possível o nascimento de Moisés e de tantas outras crianças. Então vê assim, começou o processo de libertação com uma resposta coletiva a partir das mulheres, a partir dos pobres, diante de uma medida política autoritária e opressora. E aí, ao longo de toda a Bíblia, a gente vê sempre os profetas e as profetisas propondo um projeto de vida que gera fraternidade, que respeita a dignidade humana do povo, e denunciando as injustiças e as atrocidades, sejam da área da política, da economia, de reis autoritários, de latifundiários que estão oprimindo o povo. Então não é separado. Fé e política é carne e unha, é um osso duro de roer a tal da política, mas a gente tem que participar dele. Então, assim, o nosso tempo aqui é pequenininho, mas eu queria dizer, inclusive, quando esse livro, que está já no forno e que vai ser publicado agora em janeiro de 2025, eu vou imediatamente enviar para o Marcos, para a Suzana, para o nosso querido bispo Dom Roberto, e espero que quem quiser comprar vai ter uma fundamentação maior dessa relação íntima que existe entre fé e política. Se a gente vai olhar assim na Bíblia de ponta a ponta, desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, é a política de Deus, o projeto de Deus, que foi tocado pelas profetisas, pelos profetas, por Jesus Cristo, pelas primeiras comunidades. É sempre assim, as comunidades vivendo em comunidade, se unindo, se organizando para cultivar uma fraternidade interna e se organizando também para resistir e para frear os projetos políticos opressores, seja de reis, seja de equívocos também de poderosos da religião, da economia. Isso a gente vê com muita clareza. Isso a gente vai ver, Jesus está lá nos 4 evangelhos da Bíblia, que Jesus não vivia só rezando, orando, louvando. Jesus não morreu de velhice, ou, conforme diz o nosso querido Frei Beto, porque caiu da garupa de um camelo numa das esquinas de Jerusalém. Jesus, ainda jovem, com 33 anos, depois de 3 anos de missão pública,
Jesus foi condenado à morte. Jesus foi condenado à morte pelos 3 podres poderes da política, da economia e da religião. Porque Jesus estava colocando em prática e testemunhando o reinado divino, que é um reino de fraternidade, de justiça, de paz, de amor e de solidariedade. Jesus ficava do lado dos empobrecidos, das pessoas adoecidas, dos paralisados, dos cegados, dos estrangeiros que eram considerados impuros, do lado dos pastores, que foram os primeiros a perceber que Jesus, o Filho de Deus, estava nascendo ali com Maria e José, nascendo sem terra, sem moradia, numa manjedoura, lá na periferia de Belém, numa pensão. Então, assim, foi a política opressora que mandou matar Jesus. Mas Jesus, por defender a política do reino de Deus, do reinado divino, Jesus ressuscitou e está vivo em nós. E feliz de quem combate as políticas opressoras, as políticas exploradoras. Então, irmãos e irmãs da querida Diocese de Caetité, na Bahia, todos que nos ouvem aqui pela Rádio Educadora, nesse programa inspirador, Caritas em Ação, se eu pudesse dar um consolo, não podemos limitar a nossa forma de viver a religião só no culto, só no interno da igreja. A gente precisa perceber, Jesus fala assim, nem só aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas quem faz a minha vontade. Orar e lutar, ação e ação pelo bem comum. Então, lutar pelo bem comum, defender os direitos dos pobres, lutar pelo meio ambiente preservado, tudo isso é participar da política, da perspectiva da fé. Então, considerando assim a história maravilhosa da querida Diocese de Caetité e a criação da Escola de Fé e Política Wilson, e que muitos leigos já se formaram, estão aí colocando em prática aquelas 3 metáforas do Evangelho, sendo luz no meio das trevas, sendo fermento na massa, sendo sal na terra ou na comida. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu diria, vamos nos aproximar e seguir os convites e a proposta de participar da Escola de Fé e Política Wilson, aí da querida Diocese de Caetité, porque assim a gente vai conhecer melhor os textos bíblicos, vai ser um santo colírio dos nossos olhos e nós seremos pessoas cristãs, libertadoras, sensatas, sendo luz no mundo no meio das trevas, sendo sal na comida na terra, sendo fermento na massa. Que a luz e a força divina continue nos guiando, que continue nos abençoando, e que nesse tempo de Natal, de bons fluidos, que Jesus Cristo renasça no nosso coração e a gente perceba que a gente não pode ficar neutro diante das injustiças. Quem se omite ou pensa que fica neutro, está sendo cúmplice diante de qualquer assunto que acontece na realidade, perto de nós ou mais longe. A gente tem que se posicionar, a gente precisa se posicionar a partir da nossa fé cristã, a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Que a luz e a força de Deus nos abençoe. Fique todos com a bênção de Frei Gilvander Moreira. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente não precisa ser milionário, a gente só quer um justo salário. A gente tem que levar fé no trabalho aqui. A gente não precisa criar quizumba, a gente quer sinceridade profunda. Alguém vai ter que pôr moral nessa casa aqui. Se deu muito feijão, falta no prato. Se deu muita batata, cadê o ensopado? Queremos a fatia de um bolo que a gente fez. É só distribuir a coisa direito
dividir o lucro também com um sujeito que quase se suicida no fim do mês. É hora de se procurar a saída. Todo esse egoísmo acaba com a vida. Quem dera que a gente ouvisse o que Cristo diz. O que Cristo diz. É hora de se procurar o que Cristo diz. Você ouviu Cáritas em Ação. Até o nosso próximo encontro.